Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. Você está aqui ouvindo o nosso podcast através do Spotify, do YouTube, no canal Pastor Henrique Reis e também através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Toda semana colocamos no ar um subsídio da Escola Bíblica Dominical para auxiliar professores e alunos. Nós estamos tratando aqui sobre a classe dos juvenis que os alunos têm entre 15 e 17 anos. Estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse quarto trimestre o nosso tema geral é o Espírito Santo, Deus presente entre nós. Essa revista tem como comentarista o querido Carlos Alexandre Dorti. E hoje nós vamos tratar da lição de número 1, a natureza do Espírito Santo. É muito importante lembrar que esta lição será ministrada no dia 1º de outubro de 2023. E o tema da lição de número 1 do quarto trimestre de 2023 é a natureza do Espírito Santo. Eu lembro a todos que esta revista vai tratar de pneumatologia ou paracletologia ou pneumarragiologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, que estuda a pessoa, que estuda a divindade e que estuda a obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos começar falando sobre a natureza do Espírito Santo. O texto áureo está em Mateus 28:19, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos uma leitura bíblica em classe. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 3, versículos 5 a 8. E depois, em 1 Coríntios, capítulo 2, do 9 ao 13. Então vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 5 a 8, que diz assim: Jesus respondeu dizendo, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. 1 Coríntios agora, capítulo 2, versículos 9 a 13, dizem assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está em Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Os objetivos dessa lição são enfatizar a personalidade do Espírito Santo, abordar a natureza divina do Espírito Santo e explicar o que é regeneração. Então vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Bom, em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é igual ao Pai e ao Filho.
O Espírito Santo é a mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder, de mesma glória, tanto do Pai quanto do Filho. Ele não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo, pertence a uma mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Diferente dos homens e dos anjos que foram criados e dependem do Criador, o Espírito Santo não depende de nada, pois ele é o Senhor. Este Senhor é o Espírito. É importante ressaltar que, apesar do Espírito Santo ser chamado a terceira pessoa da Trindade, não se pode entender essa denominação como uma posição hierárquica. Não existe, em essência, nenhuma pessoa superior ou inferior à outra na Trindade. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos cristãos, somos protestantes, somos pentecostais, somos assembleanos e somos conservadores nos usos e costumes e também nas doutrinas. Se nós somos conservadores nos usos e costumes e também nas doutrinas, isso quer dizer que nós tratamos dos assuntos bíblicos de duas formas. A primeira forma dentro da teologia bíblica, ou seja, dentro daquilo que a Bíblia ensina a partir de uma leitura simples, a partir de uma meditação simples e a partir de estudos sistemáticos simples. Essa é uma teologia bíblica, mas nós também temos uma teologia chamada de teologia sistemática, que ela funda-se na Bíblia, mas ela é uma organização do pensamento cristão. E dentro da teologia sistemática, nós temos um tópico que é o tópico de Deus. E quando estudamos Deus, à luz da visão bíblica e à luz da visão judaico-cristã, nós estudamos Deus como um ser único, como um único Deus, mas que é composto de três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Não são três deuses, é um único Deus. Não são três essências, é uma única essência. Não são três seres, é um único ser. São apenas três pessoas. Igual a você, por exemplo. Você que está me ouvindo é um único sujeito, mas esse sujeito é composto de corpo, alma e espírito. Você é uma única pessoa, mas essa pessoa é composta de corpo, alma e espírito. O homem, ele é tripartido, né? O homem, ele tem a tricotomia. Da mesma sorte, Deus é um único ser, Deus é uma única essência, Deus é um único Deus, mas ele é composto de três pessoas, e essas três pessoas são Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz parte da natureza de Deus, ele faz parte da essência de Deus, ele faz parte do ser de Deus. Então ele faz parte da natureza, ele faz parte do ser de Deus, ele faz parte da essência de Deus. E como parte do ser, da essência e da natureza de Deus, o Espírito Santo também é Deus. Ele é Deus, ou seja, ele tem onipotência, ele tem onipresença, ele tem onisciência, ele tem autoexistência, ele tem imutabilidade, ele tem impecabilidade, ele tem imensidão. O Espírito Santo é Deus como Deus Pai e é Deus como Jesus, como Filho, né? De modo que o Espírito Santo tem em si toda a plenitude da divindade. Agora, o Espírito Santo, ele não é só Deus, ele também é uma pessoa, ele é um ser pessoal. É isso que diz o tópico 1.2. Diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma mera influência, uma energia ou um poder, como algumas pessoas acreditam. Sua personalidade é defendida na Bíblia, onde são revelados todos os elementos que constituem a personalidade do Espírito Santo, como o quê? Intelecto, emoção e volição, vontade. O Senhor Jesus chama o Espírito de o Consolador. Tradução do termo grego parácletos
que segundo o dicionário bíblico de Wycliffe, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quer dizer confortador, ajudador, advogado, conselheiro e consolador, que são atribuições tipicamente pessoais, ou seja, relacionadas a pessoas. Quando Jesus chama o Espírito Santo de outro consolador, significa que, assim como Jesus, o Espírito Santo continuaria a mesma tarefa de consolação, de conforto, de ajuda, de conselheiro, de advogado, né? Do mesmo jeito, ele é uma outra pessoa da mesma natureza, da mesma essência. Ele é uma pessoa que consola as outras. Assim, o Espírito Santo também é um ser pessoal que se relaciona conosco. Outros aspectos que confirmam o Espírito Santo como um ser pessoal é que ele tem vontade, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo ora, o Espírito Santo relaciona-se com os crentes de maneira pessoal, pois somente uma pessoa poderia agir como mestre, consolador, santificador e guia. O Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo guia em toda a verdade, o Espírito Santo julga, o Espírito Santo ama, o Espírito Santo contende, o Espírito Santo convida, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo, ele disciplina, ele discipula. Sobre o relacionamento pessoal do Espírito Santo conosco, né, falaremos em outras lições com maior profundidade, mas é importante lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Então vejam só, nós quando vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, nós temos que começar pelo caminho de dizer que ele é Deus, já falamos isso. Agora, é importante lembrar que ele não é só Deus, ele é uma pessoa. Ah, pastor, mas às vezes a Bíblia ela vai usar imagens para descrever o Espírito Santo. Sim, mas as imagens são para ilustrar as suas obras, para ilustrar suas ações e não para ilustrar a sua essência, porque a essência do Espírito Santo é que ele é Deus e a essência do Espírito Santo é que ele é uma pessoa. Então o Espírito não é uma energia, o Espírito não é uma força etérea, o Espírito não é uma névoa, o Espírito não é uma coisa fantasmagórica, uma coisa sem forma, vazia, indescritível. O Espírito Santo também não é óleo, o Espírito Santo também não é água, o Espírito Santo também não é pomba, o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é aquilo que a Bíblia usa como símbolo das suas obras. Quando a Bíblia usa esses símbolos do Espírito Santo, ela está usando símbolos da sua obra, tá? Outra coisa, o Espírito Santo não é um espírito que procede de Deus, como se Deus tivesse muitos espíritos e enviasse o Espírito Santo como sendo um espírito. Não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus e ele é também uma pessoa. Ele tem razão, ele tem emoção e ele tem volição. Do mesmo jeito que eu falo com você como se estivesse falando com uma pessoa, eu falo com o Espírito Santo como se estivesse falando com uma pessoa. Do mesmo jeito que eu sinto a sua presença quando eu estou perto de você, como sinto a presença de uma pessoa, da mesma sorte, quando eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto a presença de uma pessoa. É por isso que nós não podemos perder de vista esta teologia da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia, é apresentado não como uma emanação, não como uma energia, não como uma força, não como pulsões eletromagnéticas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá bom? O ponto de número 2 nosso da revista diz assim: a natureza divina do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é autoexistente, ele é imutável, ele é imenso, ele é impecável. O Espírito Santo, ele tem os mesmos atributos do Pai e os mesmos atributos do Filho, de forma que ele é Deus. E a gente pode enxergar a sua divindade, por exemplo, quando ele vai
sofrer por parte de Ananias e Safira a mentira. Você não pode mentir a não ser que você esteja falando com Deus. Você não pode mentir para um objeto. Você tem que mentir para uma pessoa. Da mesma forma, você mente para o Espírito Santo. No caso do Ananias e Safira, no caso do casal, Ananias e Safira, eles mentiram para o Espírito Santo. E o Espírito Santo mostrou isso para o Pedro. E Pedro fala, Satanás entrou no coração de vocês e vocês mentiram para o Espírito Santo. O que quer dizer isso? Você não pode mentir para um copo, mentir para pedra. Tô mentindo para aquela pedra ali. Não existe isso. Tô mentindo para sei lá, um objeto aí qualquer, né? Uma bicicleta. Você não pode mentir. Você só pode mentir para uma pessoa, porque você tem a ideia de enganá-la, a ideia de esconder a verdade, a ideia de disfarçar a verdade, a ideia de simular a verdade, a ideia de ser cínico, etc. Então você só pode mentir para uma pessoa. Se Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, isso quer dizer que o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa, tá? E a exemplo disso, nós temos várias provas na Bíblia que deixam claro que o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa, tá bom? Muito bem. O Espírito Santo, ele é onisciente também, é claro, porque ele tem todos os atributos de Deus, onipotência, onipresença, onisciência e assim sucessivamente. Por fim, o Espírito Santo é regenerador. Aqui a gente já está partindo para a obra do Espírito Santo. E a primeira e principal obra do Espírito Santo é regenerar o homem. O que quer dizer regenerar? Você tem gerar, né? E tem regenerar, ou gerar duas vezes. Isso é trazer à vida aquele que estava vivo, que morreu, e agora você traz a vida. Trazer de volta para Deus. Regenerar é fazer o homem ser recuperado, ter a sua intimidade com Deus restaurada, voltar a ser tabernáculo de Deus, casa de Deus, morada de Deus, voltar a ser um servo de Deus. E o homem se torna servo de Deus a partir do Espírito Santo, que é o regenerador. E por quê? Porque lá em João 16:8 fala que é o Espírito Santo quem começa a obra no coração do homem distante de Deus. O homem está distante de Deus e o Espírito Santo é quem vai começar essa obra. Como? Primeiro falando ao homem sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, sobre o sacrifício de Cristo na cruz, sobre o efeito desse sacrifício. Também o Espírito Santo vai mostrar para o homem o seu próprio pecado. O homem vai tendo ali a noção, a consciência, a culpa do pecado por causa do Espírito Santo. E depois o Espírito Santo vai mostrar uma saída para o homem, que é o quê? É a tristeza segundo Deus, é o arrependimento, é a confissão e o compromisso de uma vida de santidade. Esse é o processo da regeneração. E não existe salvação, não existe regeneração, não existe conversão. Ninguém pode chamar Senhor se não for revelado pelo Espírito Santo. Ninguém pode admitir que Cristo é o Filho de Deus se não receber o Espírito Santo. Ninguém pode entrar na igreja e ser salvo se não tiver o Espírito Santo, porque ele é a grande causa, o grande causador, o grande ensejador de toda a obra da regeneração. O que é regeneração? Regeneração é a transformação do pecado em uma nova criatura. Ou melhor, do pecador. Regeneração é a transformação do pecador em uma nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo, nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. E o que é esse novo nascimento, né? Quando Nicodemos, em João 3, procurou Jesus a fim de saber o que era preciso fazer para ir para o céu, para ter a vida eterna, o mestre Jesus disse para Nicodemos que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Nicodemos não conseguiu naquele momento entender essa verdade, porque ele não tinha ainda aberto o coração para o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos guia na verdade e nos ensina na verdade e habita conosco em verdade. Mas a hora que ele abriu o coração, o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, o Senhor Jesus teve a sua mensagem aceita por Nicodemos e Nicodemos nasceu de novo. Nascer de novo não é reencarnar, como ensinam os espíritas. Regenerar quer dizer fazer de novo. Este não é um processo natural de mudança social, de ambiente ou simples forma de pensar. Trata-se de uma
transformação integral interior, no homem interior que se manifesta no exterior. Só mesmo o Espírito Santo é capaz de operar tal mudança. O mundo não nos compreende porque falamos de uma realidade de vida que só é compreensível no campo espiritual. Portanto, só os que nasceram de novo é que podem compreender, ou seja, só aqueles que receberam a regeneração através do Espírito Santo de Deus. Então, qual que é a natureza do Espírito Santo, já que a aula de hoje, que vai ser ministrada dia 1 de outubro de 2023, é uma aula que fala sobre a natureza do Espírito Santo. Qual é essa natureza? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é quem trabalha na obra da regeneração. Que Deus em Cristo te abençoe. Até semana que vem. Ósculos!